Amém. Quero convidar você, por favor, a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. No ano passado, salvo engano, eu até preguei nesse texto, sob uma outra perspectiva. E essa semana, eu orando e pensando, até brinquei na quinta-feira, que eu li um texto na quinta-feira que fala, 2 Coríntios capítulo 4, que as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir sofismas, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. E eu pensei sobre isso, sobre a ideia de falácias e coisas que o inimigo lança na nossa mente e que atrapalham o nosso entendimento da verdade, obscurece a nossa mente. E aí acabou o culto domingo passado, eu com esse texto na minha cabeça, eu falei, graças a Deus, eu já sei que eu vou pregar domingo que vem, né? Estava com isso na minha cabeça. E acabou que passou a semana, segunda, terça-feira, eu já entendi que não era aquilo, e pensando naquilo que Deus tem para a igreja, e essa é a minha pergunta semanal, né? Senhor, o que o Senhor quer falar com a gente? O que o Senhor tem para nós como igreja? E eu passei a semana, eu estou lendo as cartas paulinas agora, então estou em 2 Coríntios, acho que é por isso até que eu pensei no texto, estou lendo 2 Coríntios e pensando algumas coisas na minha vida, aquilo que Deus está falando comigo, e a ideia que a gente tem trazido para nós como igreja é a gente falar sobre avivamento e falar sobre acende, Senhor, a igreja, acende-nos em nome de Jesus, que possamos ter a nossa mente iluminada, o nosso coração iluminado. E aí a minha pergunta, fazendo para Deus, é qual o ambiente, qual o lugar, que momento, né, o Senhor opera isso. Acabei de ler um livro agora também, e eu indico para vocês, um livro clássico da editora Betânia, que se chama Por que Tardo Pleno Avivamento, um livro que eu li final da minha adolescência, início da juventude, e agora comprei novamente para ler, e é um livro incisivo, assim, que chama a atenção nossa para a oração, para mudanças de postura, e o autor lá, o Leonard Ravenhill, ele é bem incisivo, assim, nas palavras dele, e chamando a atenção nossa para tempo de oração, para busca do Senhor, para quebrantamento. Então, com esse conjunto de coisas na minha cabeça, voltei-me a esse texto de Êxodo capítulo 3, e a gente vai ler do verso 1 ao verso 10, que diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Até aí, que Deus nos abençoe e a palavra dele seja completada no nosso coração. Quando a gente fala de avivamento,
Quando a gente trata de igreja acesa, e a gente fala de vida, a gente fala de uma igreja de pessoas que estão experimentando a plenitude de Deus, movendo-se na direção daquilo que Deus quer, gente que está crendo naquilo que Deus pode operar e fazer, gente que se move nessa direção e tem chama do Senhor aquecendo, que é aquele que quando olha as coisas ou vê as circunstâncias, a palavra dele é: Senhor age, o Senhor opera, o Senhor cura. É gente que está sempre na percepção de que Deus pode operar alguma coisa, que Ele é soberano sobre tudo. E de gente que experimenta uma terra que mana leite e mel, que tem prazer, satisfação, alegria, produtividade. Não é? Quando você fala de terra que mana leite e mel, você fala de produtividade, você fala de resultados, você fala de que as coisas que você vai realizar, vai fazer, você vai colher. Né? Se você olhar, por exemplo, Atos capítulo 2, que a gente pregou semana passada, e falou semana passada sobre quando o Espírito de Deus vem, forma-se uma igreja. Como é que é lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 42? É uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão. Então, mais do que ter comunhão, conhecimento da palavra e relacionamentos íntimos, tem assim que eles perseveravam, continuavam, apesar das batalhas, apesar das dificuldades, perseveravam, continuavam, juntos, andando. A palavra de Deus diz em Atos que vai ter temor do Senhor, em cada alma havia temor. Não tinha necessidade, porque cada um vendia suas propriedades, depositava aos pés dos apóstolos e supria as necessidades dos irmãos. Então você vê que tem liberalidade, tem generosidade. Tem uma igreja que vive debaixo desse mover de Deus e que se sente renovada no Senhor. E a palavra de Deus ainda diz que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, nessa igreja avivada e nesse avivamento, tanto aqui que a gente vê o povo de Israel sendo liberto e indo para a terra prometida, tomando posse da terra que mana leite e mel, onde tem produtividade, onde tem satisfação, onde tem resultados. Você também tem uma igreja que é formada, que vive esse avivamento, que tem temor de Deus, tem a palavra do Senhor, tem comunhão, tem partir do pão, tem liberalidade, tem generosidade, tem uma vida plena na presença do Senhor. Tem também uma igreja que vê crescimento, que o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. Essa é a igreja e esse é o momento de avivamento. E eu tenho certeza que todos nós aqui desejamos experimentar. Que cada um de nós quer viver com um Deus grandão, com um Deus que é poderoso, e que no meio da tempestade, o seu nome é poderoso, vitorioso és. Como é que é? Vitorioso és. Na tempestade estás. Teu nome infalível és. Então é um Deus que se mostra poderoso e eu vivo debaixo dessa graça. E eu vivo andando debaixo dessa graça. Sobre a palavra dele eu me movo. Eu vejo coisas acontecendo, sinais e maravilhas. Os sinais acompanharão os que creem. Em seu nome expelirão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e não... Enfim, é uma igreja, um povo que anda e que vai vendo coisas extraordinárias acontecendo sobre ele. Então esse é um avivamento, que existe um coração aceso, uma alma renovada, de gente que olha para a vida, e a gente precisa lembrar que tanto aqui no Êxodo, quanto lá no livro de Atos que eu estou comentando, não tinha moleza. Não era um momento de está tudo bem, sobre paz na terra. Não, era debaixo do governo do faraó e debaixo do Império Romano. Lembre-se que o livro de Atos, capítulo 3, você já tem perseguição, capítulo 7 e 8, você vê Estevão morrendo, você vê Paulo perseguindo a igreja, você vê Paulo depois sendo açoitado, preso, dado por morto, chibatada. Se você olhar o capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo descreve o que ele sofre e não sofre pouco.
E ele diz, olha, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, porque nosso homem exterior se corrompe, está sendo massacrado, mas o nosso homem está avivado, nosso homem interior está avivado. E eu te pergunto, não é isso que queremos? Não é isso que desejamos? Andarmos e vemos as coisas acontecendo, pessoas sendo alcançadas, libertas, transformadas, e a nossa vida satisfeita, nossa vida em plenitude de satisfação, porque a gente vive também sempre pesados e tristes. E aí a minha pergunta é, ok, qual é o ambiente, qual o contexto que acontece avivamento? Qual é o contexto de inflexão, de mudança de direção? Qual é o contexto? O contexto é sempre o derramamento do Espírito, ok? O contexto é sempre uma ação poderosa de Deus sobre nós, que é Ele que transforma o jeito de pensar, Ele, vem dEle, pá. Ok? Quando que vem isso? Quando que, pá, vem? A Bíblia chama de plenitude dos tempos. Quando? Que é esse momento de inflexão que Deus diz, eu vou colocar a minha mão agora. Vou colocar o meu dedo aqui e mostrar que eu sou o Senhor. Se você olhar aqui Êxodo, o texto que a gente leu, a gente vai ver que o Senhor diz, por isso, verso 8, por isso desci. É interessante ter essa versão. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos do faraó. Não é? É um povo que está 430 anos oprimido. E aí o texto diz que Deus desceu. Viu? Desceu e vou tirar vocês. Então, quem é que tira? Quem é que promove? Quem é que realiza tudo isso que a gente está chamando de avivamento? Deus. Quem é que promove? Deus. É Ele, no agir dEle. Agora, que contexto é esse? Que momento é esse? E eu queria, então, pensar com vocês nesse ambiente. O primeiro deles, que o texto parece mostrar para nós, é que o ambiente onde o avivamento chega, onde existe essa mudança, esse tempo de intervenção de Deus, é um tempo de reconhecimento de necessidade, de carência, de perceber de que eu não consigo fazer, é de perceber de que eu não dou conta, que eu não consigo realizar. O texto vai mostrar para a gente, nesse que a gente leu aqui, que o povo de Israel, o verso 7 vai dizer, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos feitores. Era de gente que não tinha mais o que fazer, que nasceu sob a escravidão, estava debaixo de açoite, vivendo oprimido, e não tinham o que esse povo de Israel podia fazer. Como que eles iriam se levantar e dizer para Faraó, me liberte? É o escravo, porque o problema do escravo é que o problema da escravidão é que ela tira de nós a possibilidade, ou a gente enxergar a possibilidade de libertação. O problema do escravo é que ele não consegue viver ou pensar numa vida livre. Porque ele está tão chafurdado naquele problema, tão envolvido, que ele não consegue enxergar que é possível vir a vida fora daquilo. Como que o povo de Israel, por mais que fossem numerosos, como que eles iriam enfrentar o faraó? Não tinham o que fazer. Qual era o momento? Se o Senhor não colocar a mão. É carência. E aí eu fiquei pensando, né? Em quem que eu confio? Em quem você confia? Nos teus momentos de dificuldade? A quem você clama? Pai? Mãe? A quem que você deposita a resolução de algumas situações tuas? Em quem você aguarda? Tem um barulho no fundo aí. Quem é que você aguarda e acredita que pode operar, fazer coisas? A questão é, você reconhece sua carência, a sua incapacidade de resolver as demandas?
Porque a gente tem o costume muito de dizer, joga aqui que eu resolvo. Joga aqui que eu dou conta. Joga aqui que eu consigo resolver os problemas. Nós temos essa mania de tomar a frente e não reconhecer a sua incapacidade, de não reconhecer que eu sou carente, de que se o Senhor não for por mim, eu não dou conta, de que se Ele não intervir, eu não dou conta. Irmãos, lugar de avivamento, lugar onde a ação de Deus vem para a promoção do agir dele, é lugar de gente que reconhece a sua incapacidade. É gente carente. É gente que reconhece que eu não posso nada, de que eu não tenho força alguma, que eu não tenho possibilidade alguma. E nós somos muito cheios de nós mesmos, né? E aí o texto vai dizer que o povo era um povo aflito, angustiado, ansioso, preocupado, vivia em sofrimento. E a questão é que a gente chega nesses pontos da nossa vida, de angustiado, sofrimento, e a gente recorre ao quê? Você, num aperto, o que você recorre? No que você acredita? No dinheiro que vai vir? Na pílula que você vai tomar? No outro que disse que vai fazer para você? Olha, vai deixar que eu vou resolver esse BO para você. Esse fulano de tal disse que vai resolver, ele é grandão, né? Ele é cheio de condições. Se eu e você não reconhecermos que não dá conta, é o Abraão que reconheceu a sua impotência para gerar Isaac. É necessário isso. Esse lugar de intervenção de Deus é o ponto de Israel chegar e não sabemos o que fazer. A gente é carente e a gente está em sofrimento. Então esse ponto de baixar as armas, né? Esse ponto de deixar tudo e dizer, não rola, não consigo. Porque do contrário, quem somos nós? Nós somos aqueles que acham que podem. A gente é aquele que se sente grandão. Conhece os meus títulos? Você sabe a minha conta bancária? Você conhece as minhas... E a gente acha que consegue, deixa que isso aqui eu resolvo. A gente até tem a pregação que diz assim, Deus faz o impossível, o possível é nosso, no sentido de tira as pedras. Irmãos, nem para tirar pedra, se Deus não der força a gente não consegue. É a carência de que Ele haja na nossa vida. Então o ambiente do avivamento é um ambiente da necessidade. Um ambiente da carência. Carência no sentido de que eu não tenho condições. Eu tenho um problema, eu tenho uma situação de que não tenho o que eu faça. Eu não resolvo. Eu não dou conta. Ontem, até na célula, eu comentei sobre isso. Hoje em dia, a gente tem o Waze. Mas quando não tinha, andava com aqui, os mais velhos lembram? Ou você ia andando de carro. Aí não sabia o lugar. Aí você dirigindo, e a sua esposa do seu lado, o que ela dizia para você? Pergunta. E o que você, machão, diz o quê? Não, eu vou achar. Você só fica preocupado quando você entra na biqueira. Começa a ficar ruim. Agora com o Waze, quando ele começa a recalcular a rota e não acha mais a rota, e você começa perdido, e quem está do teu lado começa... Aí você resolve parar e pedir socorro.
eu já não dou mais conta. Ou o combustível do carro está acabando, e você está naquela coisa assim, não, vai dar. Vai dar. E o do lado está dizendo para você, porque você não vai ser seu. Eu falei para você, que mania que você tem? Para que viver perigosamente? Carência. Se a gente não chega a esse lugar de assim, é verdade, olha, eu não sei fazer. Precisa disso. Esse é o lugar que nós, como igreja, precisamos chegar. De lugar de qualquer coisa que fizermos ou pensarmos, Senhor, a gente não sabe. Porque às vezes a gente acha muito que sabe. E faz de forma errada. Segundo ambiente, ou segundo elemento aqui, que se percebe nesse texto, isso você pode ir lá para Atos também, que é uma necessidade de clamor por causa da situação. Porque assim, clamor é um grito, né? Clamor é uma súplica fervorosa, expressa por causa da angústia que você tem. Uma necessidade urgente de socorro. É isso, é a hora que você está entrando na biqueira, é a hora que o negócio não sai mais. E o que você vai fazer? Vai pedir socorro, eu não sei mais. E é um clamor. O clamor vem em decorrência, eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz, e eu agora vou clamar, porque, irmãos, nós não clamamos. A gente tem um monte de respostas hoje. Quando você está com problema, você pede para o ChatGPT. Quando a gente tem uma questão, a gente procura dá um Google. Quando a gente tem uma situação na nossa vida, a gente conversa com alguém que pode dar uma solução. E a gente se coloca fortão, né? Alguns se acham muito fortões e sofre, não chora, né? Nem descer lágrima permite, porque como que eu vou mostrar a minha incapacidade, a minha fraqueza, que eu não dou conta, e você se sente, posso perder a postura. E a gente não se mostra frágil, não se mostra dependente, carente, e não clama. O clamor do povo de Israel é, nós estamos presos, sofrendo, os feitores nos batem, querem colocar sobre nós pesos maiores, trazem dificuldades sobre a nossa vida. Irmãos, quantas vezes nós estamos olhando para as nossas realidades e a gente meio que tenta abstrair aquilo e não clama por socorro, vem nos socorrer. Quando Pedro saiu andando sobre as águas porque o Senhor o chamou e ele começou a olhar para as ondas e deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. E o que ele fez? Clamou. É o cego Bartimeu, que o Cristo, quando está passando, o que ele faz? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É alguém que está clamando, está chamando. Irmãos, se nós quisermos avivamento, se nós quisermos corações acesos, se nós quisermos ver a realidade nossa como igreja, como pessoa, como igreja no bairro, na cidade, sendo transformada, é necessário a gente olhar. Nós somos carentes, nós não temos condições, nós somos fracos, incapazes. De outro lado, a gente precisa olhar por conta disso, a gente precisa clamar. Senhor, age por nós. Vem ao nosso encontro, vem e intervém. É orar, por isso desci para livrá-los. É a ideia de seguinte, pare de sofrer sozinho, né? Isso é a nossa realidade, nem pare de sofrer sozinho. Às vezes você está aí cheio de problema, com desafios, com medos, e não fala para alguém do teu lado, ou para o irmão, ora por mim, clama por mim, eu não sei o que fazer. Avivamento vem quando a gente levanta clamor por conta da situação que a gente vive. E por fim, avivamento vem, e o ambiente do avivamento acontece quando a gente tem disposição para seguir os processos e os planos de Deus. O texto vai mostrar para a gente
que o Senhor vem, verso 8, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do heveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Agora venha, e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E se você for olhar, é o Moisés chegando para Faraó e dizendo o seguinte: Faraó, eu vim aqui porque o senhor vai deixar a gente ir embora, tá? Libera o povo, deixa a gente ir embora. Você consegue imaginar isso do camarada que tem uma multidão de pessoas que é escrava, mão de obra barata? Você vai deixar a gente ir embora porque nós vamos mandar 3 dias para adorar o Senhor. Se você for olhar, quem é que imaginaria a libertação do povo de Israel com as pragas? Quem é, com a maior imaginação possível, que você fala assim, já sei, para eu libertar o povo vou transformar água em sangue, depois vou mandar piolho, vou mandar cafanhoto, vou botar úlcera nos animais, quem é que ia pensar isso? E eu e você, quando reconhecemos nossa carência, buscamos e clamamos o Senhor, nós precisamos estar dispostos a viver o processo que Deus quer, aquilo que Ele quer liberar, e que às vezes aquilo que Ele vai liberar é diferente de tudo aquilo que nós já pensamos em realizar. É o Deus que vai agindo e operando e realizando coisas que são extraordinárias, e o que nós precisamos nos mover nessa direção. O Senhor chamou Moisés, atraiu Moisés, e Ele atrairá o nosso coração também, mas a gente precisa estar disposto a deixar Deus agir. Não é à toa que Jesus vai dizer que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente precisa desancorar, levantar as nossas âncoras, e permitir que o vento sopre sobre nós. E que Ele nos conduza àquilo como igreja e como indivíduos, aos lugares onde Ele quer. Aquilo que Ele quer fazer. Se Ele quiser fazer diferente daquilo que a gente está acostumado que Ele faz, que eu faça. Se Ele nos mover em manifestações, em agir no nosso coração de diferente daquilo que Ele faz, que eu faça. O avivamento é a hora de Deus colocar a mão. Avivamento é a hora que Deus desceu para libertá-los. E quando é que Deus desceu para libertá-los? Quando eles não reconheceram carência. Quando eles clamavam a Deus. E quando eles estavam dispostos a seguir os processos de Deus. Aquilo que Ele está fazendo. Irmãos, se nós quisermos experimentar libertação, perseverança, comunhão, generosidade, liberalidade, multiplicação, temor do Senhor, pessoas alcançadas, corações fortalecidos, gente que enfrenta as realidades da vida com força e com ânimo, a gente precisa do dedo de Deus. Se você precisa, e na sua vida, e a gente precisar olhar para o nosso coração, para a nossa vida espiritual, a gente precisa do dedo de Deus. Agora, o dedo de Deus, Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse dedo de Deus, quando vem, Ele libera coisas sobre nós extraordinárias. Agora, que lugar que vem isso? É lugar de gente que precisa, que reconhece que se ele não colocar o dedo, é de gente que clama porque não sabe o que fazer, que clama, e assim, Senhor, age aqui na minha vida, olha, eu não sei mais o que fazer, age aqui na igreja, eu não sei mais o que fazer. É quando o Senhor vem com o dedo dele, e Ele libera os processos dele. E a minha pergunta é, você está disposto? Como é que está teu coração?
Você ainda acha que pode? Você ainda está fortão? Ou chegou talvez um momento, na expressão bem paranaense, a hora da gente largar os bets. Já não dou mais conta. Larguei os bets. Age, Senhor. Isso na nossa casa, isso na questão profissional, isso na vida espiritual. Da gente reconhecer, Senhor, olha, eu quero que o Senhor intervenha na minha esterilidade. Tira a esterilidade de mim. Tira a esterilidade da igreja. Produz. Produz. E eu quero terminar. Pense em mulheres estéreis da Bíblia. Primeira que você se lembra de quem? Sara. Sara. E ela foi carente, tinha clamor, e quem que foi gerado? Sara que gerou Isaac. Que eu não lembrei de Rebeca, vocês botaram a Rebeca no meio do caminho aí, eu me embolei aqui. Rebeca, Esaú e Jacó. Raquel, que gerou José. Ana, Samuel. A mãe de Sansão. E por fim, citando aqui, a Ana, mãe de João Batista. Todas essas mulheres estéreis, que não tinham carentes, por toda a situação que viviam, teve um determinado momento que foi a mão de Deus, e geraram grandes personagens. A minha oração é que nós também, como igreja, possamos olhar para as nossas realidades e crendo e clamando por carência, clamando ao Senhor, de modo que Ele coloque a mão dEle. E que a partir de nós, coisas extraordinárias aconteçam. Pessoas importantes na história saíram dessas mulheres. Que assim também aconteça. De modo que a gente possa multiplicar em igrejas na cidade, na região metropolitana, no sul do país, até os confins da terra, onde o nome do Senhor seja glorificado. Agora começa com mão de Deus, com intervenção dEle. E a minha oração é que a gente possa estar orando por isso, em nome de Jesus.